Oi, gente, tudo bem? Olha, eu aqui de novo. Eu sei que os vídeos estão saindo atrasados, mas é que demorei um pouquinho a tomar essa decisão de começar de novo. Então, eu meio que me enrolei, mas amanhã espero que tudo volte ao normal, acredito. Então é isso. Espero que vocês gostem da história. Não se esqueça que agora, mais do que nunca, eu preciso da ajuda de vocês. Pra compartilhar, pra comentar, pra deixar o like, pra fazer tudo pra eu voltar a crescer. Porque, como eu já disse pra vocês, por causa da questão, né, das enchentes aqui da minha cidade, o meu trabalho foi interditado pra Defesa Civil. E minha única renda é aqui o YouTube. Então, eu tô sem renda nenhuma nesse momento. Então eu preciso da ajuda de vocês mais do que nunca pra voltar a crescer e a monetizar meu canal. No meu aniversário, fechei os olhos para fazer um pedido. Quem diria que exatamente no momento em que os abri, minha mãe mudaria de posição de repente para ficar na minha frente, dando à minha irmã a oportunidade perfeita de soprar as velas do meu bolo? Sem pensar, agarrei o bolo e esfreguei na cara dela. Sopra então. Você acha que vai sobreviver até o seu próprio aniversário? Eu gritei. Antes que ela pudesse berrar, me joguei no chão, me debatendo como uma maluca. Puxei meus próprios cabelos, gritei, rolei pelo chão, andei de um lado para o outro, fiz flexões, uivei como um fantasma. Contorci meu corpo em posições impossíveis e até revirei os olhos. Meus pais só conseguiam ficar parados congelados, olhando. O resultado? Meu pai me agarrou pelo colarinho, me deu um tapa forte no rosto e depois começou a descarregar toda a fúria dele em mim. Enquanto os golpes caíam, eu gritava todos os ressentimentos que havia guardado por tanto tempo. Vocês sempre favorecem ela. Então por que ainda me mantém viva? E me espanca até eu morrer. Vai em frente. Eu vou reencarnar e na próxima vida também vou ter uma filha favorita. Talvez eu até dê descarga em vocês. As veias dele saltaram como as de um demônio, enquanto minha mãe apenas observava com um ar irritado. O que há de errado com você? Murmurou. Eu sorri de lado para ela. Decepção? Aquela emoção havia perdido qualquer poder sobre mim muito tempo atrás. No dia seguinte, apareci na escola usando um casaco grosso de inverno, enquanto todo mundo vestia roupas leves. Eu estava suando na sala de aula quando minha professora se aproximou. E tire isso, ela disse. É desconfortável ver você assim. Com um soluço trêmulo revelei meus braços cobertos de hematomas e vergões cruzados. A professora chamou a polícia imediatamente. A partir daquele momento prometi a mim mesma estudar com toda a minha força, retribuindo a gentileza dela com as melhores notas possíveis. No fim de semana, minha mãe levou minha irmã para fazer compras, deixando-me de castigo em casa, sozinha. Pense bem no seu comportamento recente. Ela avisou, franzindo a testa. Seu pai está prestes a ser promovido. Você pode arruinar tudo. Minha irmã espiou por trás dela, olhando para mim com um sorriso de escárnio. Eu não senti nada. Estava completamente entorpecida diante da crueldade ao meu redor. Pensei na minha vida passada, lembrei de como fui adorada e depois explorada, e percebi que desta vez não bastaria apenas chamar atenção de forma discreta. Eu iria gritar, me debater, subir em árvores, até pular em lagos se fosse preciso. Transformei meu quarto em uma armadilha para uma vingança dramática. Arranquei as cortinas, amarrei como se fossem cordas e prendi na minha cintura. Da janela do terceiro andar, comecei a me descer lentamente. Gritos explodiram. Os vizinhos entraram em pânico, mas eu aterrissei em segurança, sorrindo e fingindo que só queria um pouco de ar fresco. O boato se espalhou, e meu pai me puniu novamente, golpeando com ainda mais fúria. No meio da surra, comecei a provocá-lo. Quando ele avançou de novo, corri para a janela, gritando por socorro. Minha mãe me abafou, fechando a janela, e meu pai, finalmente mais calmo, exigiu saber qual era a minha intenção. Vou ser sincera, eu disse friamente. Vocês criaram uma lunática, e a maçã não cai longe da árvore. Se eu sou louca, então vocês também são. Ele esmagou o cigarro no cinzeiro. Você não precisa ser minha filha. Eu o encarei. E da mesma forma, pai. Vamos estabelecer algumas regras. Aos 15 anos, eu já tinha aperfeiçoado minha reputação como o terror da casa. Quando minha irmã tentava pegar minhas coisas, minha mãe mandava ela devolver. Não havia amor, mas também não havia mais abuso. E isso já era suficiente. Quando minha irmã começou a me dar sermões sobre herança e sobre como minha rebeldia era inútil, eu a ignorei. Até que, finalmente,
Arremessei um livro na testa dela. E então encenei um espetáculo absurdo, digno de um exorcismo. Passei catarro na camisa dela, gritei, me arrastei pelo chão, berrando como uma criatura possuída. Ela saiu correndo, aterrorizada. O ensino médio trouxe novas liberdades. Meu pai queria dar uma festa de formatura luxuosa, mas eu bati na mesa em protesto. Nada de me exibir na frente de políticos desta vez. Arrumei minhas coisas. E, para minha surpresa, meus pais começaram a ajudar com entusiasmo, confundindo minha generosidade estratégica com obediência. Doei meus cadernos antigos para o filho de um amigo, deixando escondidas pequenas biografias sobre a trajetória do meu pai, de um vilarejo rural até se tornar um funcionário importante da cidade. Uma forma sutil de ensinar através de histórias. Na sala de aula anotei Léo Smith, o amigo de infância da minha irmã e o meu ex da vida passada. Sentei longe dele, perto do lixo, observando em silêncio. O garoto ao meu lado, Hunter, era estranho, excêntrico, dramático. Mas de alguma forma, através das suas loucuras, a turma acabava se aproximando. E eu sabia que aquele dia seria lembrado. Com o passar dos anos, Léo e eu mantivemos distância. As traições da minha vida passada me deixavam cautelosa. Eu me concentrei nos estudos, ignorando minha irmã e os amigos dela. Hunter se tornava de vez em quando meu parceiro nas experiências de laboratório da aula, e também em debates filosóficos que eram tão exaustivos quanto inesperados. Apesar das excentricidades dele, havia algo intrigante em Hunter. Uma mistura estranha de inteligência e caos que mantinha minha mente alerta e minha vida longe de qualquer tédio. No último ano do ensino médio, decidi morar no dormitório da escola. Ir e voltar de casa todos os dias era uma perda de tempo. Para ser honesta, eu teria dormido tranquilamente até mesmo em um saco de dormir debaixo da minha própria mesa. Eu não era um gênio natural. Mesmo me esforçando até o limite, mal conseguia permanecer entre os 10 melhores da turma. Naquele grupo de elite havia gênios trabalhadores como Léo e Hunter, que de alguma forma conseguiam dormir o dia inteiro e ainda assim ficavam em primeiro lugar. Pareciam praticamente telepáticos. A maioria de nós, no entanto, era formada por estudantes dolorosamente comuns, lutando desesperadamente por cada pequena oportunidade. Em um raro fim de semana livre, voltei para casa. Primeiro eu precisava cuidar da roupa suja. Depois, apenas por diversão, planejava agir como uma completa selvagem. Dirigindo a 70 milhas por hora, eu estava de ótimo humor. A primeira pessoa que vi ao chegar em casa foi Mia. Ela estava largada no sofá, completamente hipnotizada pela televisão. Quanto tempo, ela disse com desprezo, me lançando aquele olhar lateral familiar. Eu nem me dei ao trabalho de responder. Ela não merecia minha atenção. Apenas a típica irmãzinha falsa e hipócrita. Ah, aliás, mamãe e papai não estão em casa, ela acrescentou com uma doçura obviamente fingida. Perfeito. Entrei no meu quarto. E congelei. Tudo havia sido tomado pela bagunça de Mia. Minha cama estava soterrada por bichos de pelúcia. Um enorme teclado eletrônico estava empurrado para um canto. Por um instante, senti vontade de aliviar meu nojo da maneira mais infantil possível. Mas me controlei. Em vez disso, saí do quarto furiosa. Agarrei Mia pelos cabelos e lhe dei 2 tapas fortes. Pegando coisas que não são suas de novo, hein? Rosnei. Você nunca vai parar de ser insuportável? Ela gritou. Irmã, me solta. Eu não vou fazer isso de novo. Algo parecia estranho. A reação dela não era a de sempre. Até que percebi Léo parado ali, olhando com os olhos arregalados. Mia, você realmente se superou dessa vez, pensei. A decepção no rosto de Léo era evidente. Chloe, eu não sabia que você era esse tipo de pessoa, ele disse suavemente. Casualmente tirei meu celular do bolso. Desquei para um contato que eu havia salvo com o nome Fonte de Alegria. O pai, falei. Mia trouxe um garoto para casa. Ela está se comportando de forma indecente. Tirei uma foto de Léo, horrorizado, ajudando Mia a se levantar enquanto ela chorava. Fiz também a expressão mais devastada que consegui. Predador, minha irmã menor está em perigo. Mia começou a chorar alto. E Léo e eu não fizemos nada. Sorri de forma teatral. Jura isso? Se vocês dois algum dia ficarem juntos, que um destino horrível e violento recaia sobre vocês. Naturalmente, ela não conseguiu jurar. Léo era um pretendente de primeira linha, de uma família poderosa, enquanto Mia era apenas um parasita de baixo nível. Chloe, não há necessidade de ser tão agressiva, Léo disse gentilmente. A garota gentil que você conhecia já morreu, respondi. Finja que ela morreu. Abaixei o olhar por 3 segundos, como se estivesse dando um aviso simbólico para o meu eu da vida passada. Então me virei e fui embora.
Desperdiçar energia discutindo com duas pessoas ao mesmo tempo era inútil. Era melhor guardar essa energia para coisas mais importantes, como vestibular. Meu quarto continuava sendo meu território. Destruí o teclado de Mia, e cortei cada um dos bichos de pelúcia em pedaços. Qualquer coisa sua que entrar no meu espaço vai acabar assim, declarei, jogando os restos para fora. Naquela noite fiquei em casa, esperando meus pais. Por volta das 6 da tarde eles chegaram, carregando sacolas de compras de marcas caras. Mia correu até minha mãe, pegando tudo para si. Eu estava sentada à mesa de jantar. O que você está esperando? Falei para meu pai. Vá cozinhar o jantar. Ele deu um passo para trás, nervoso. Você também não escapou, continuei. Corte um prato de frutas para mim. Ah, e Mia, sua professora responsável disse que você ficou em último lugar nos simulados. Muito ocupada namorando, talvez? Eu sorri. Ela me lançou um olhar cheio de ódio. Hematomas marcavam o rosto dela, mas ela estava com medo demais para responder. Leve suas roupas novas para o meu quarto, ordenei. Vou experimentar. Saboreei aquela pequena vitória sobre a vaidade dela. Na manhã seguinte, acordei tarde. A casa estava vazia. Minha mãe estava na empresa. Meu pai havia levado Mia para a escola. Abri a geladeira. Vazia. Nada surpreendente. Do lado de fora, um carro preto elegante estava estacionado. Hunter colocou a cabeça para fora da janela. Parceira de mesa. Vamos para a escola. Pesquei contra a luz do sol. Meus olhos começaram a arder. Hunter levantou minha caixa pesada de roupas sujas e praticamente me arrastou até o carro. Falava sem parar sobre como suas veias estavam saltando de empolgação naquela manhã. Olhei para o braço dele. Surpreendentemente musculoso. Parceira de mesa, ele disse orgulhoso, acho que evoluí. E consegui força sobre-humana. Idiota, respondi. Era só roupa suja. Ele perguntou se eu havia comido. Quando balancei a cabeça dizendo que não, ele me ofereceu o burrito do café da manhã, com os olhos brilhando. Devorei tudo. Espera, fadas comem burrito? A mesmo com cebola crua? Ele parecia horrorizado. Revirei os olhos. Delicioso. Comida quente é felicidade. O motorista tossiu discretamente. Jovem mestre, se o senhor não sabe flertar, talvez seja melhor ficar em silêncio. Depois da formatura, fiquei em casa apenas comendo e esperando completar 18 anos. Meu aniversário de 18 anos na vida passada havia sido um pesadelo. Uma festa extravagante cheia de políticos e socialites. Fui obrigada a brindar com todos enquanto Mia se agarrava a Léo. Desta vez, nada de brindes grandiosos. Nada de humilhações. Apenas observei Mia em silêncio e esperei minha vez de sair daquela casa. Quando os resultados dos exames finais chegaram, fui aceita na melhor universidade da Ivy League, ficando em 9º lugar no estado. O grupo da turma explodiu de mensagens. Hunter havia sido o primeiro colocado do estado. Mas eu, o cavalo negro, tinha surpreendido todo mundo. Ele começou a enviar uma enxurrada de mensagens com fogos de artifício animados para me parabenizar. Mandei uma mensagem privada mandando ele parar. Sai aqui fora, ele respondeu. Do lado de fora, ele perguntou nervosamente quais cursos eu estava pensando em escolher. Eu ainda não tinha decidido. Decidir o resto da sua vida aos 18 anos com base na nota de uma prova parecia ridículo. Então, o que você quer estudar? Perguntei. Hunter hesitou. E medicina. Quero explorar os milagres biológicos do corpo humano. Perfeito, eu disse. Então vou fazer medicina também. As orelhas dele ficaram vermelhas. Você não precisa fazer isso por minha causa. Não, eu sorri. Combina perfeitamente comigo. Era hora de permanecer sã. E seguir algo que realmente me interessava. Quando finalmente completei 18 anos, meus pais começaram subitamente a me tratar como se uma coroa tivesse brotado na minha cabeça durante a noite. Mas eu já não estava interessada na aprovação deles. Amanhã você faz 18 anos, começou meu pai, abrindo os braços como se estivesse gravando um comercial. Seu velho nem sempre foi justo com você. Deixe-me organizar uma grande festa de maioridade. E um novo começo. Pai e filha. O que acha? Ergui uma sobrancelha. Parece horrível. Ele piscou, claramente não esperando uma recusa tão direta. E Chloe, estou fazendo isso pelo seu bem. Você realmente acha que entrar em uma universidade de elite garante uma vida tranquila? Meu pai se recostou na cadeira, abandonando a encenação. Eu saí da lama. Arranquei meu caminho até o topo, só para perceber que algumas pessoas já nascem com tudo entregue nas mãos. Ele falou, inflando o peito com uma falsa seriedade. Mesmo no topo, você ainda está abaixo da verdadeira elite. Sair da minha influência não vai te tornar digna. Fiquei imóvel por um segundo.
Então deixei palavras frias caírem entre nós. Quer dizer que pretende me transformar em um cachorrinho da elite? Para que eles pisem em mim? Richard acendeu um cigarro. A fumaça se enrolou ao redor do sorriso presunçoso dele. Não. Suba nos meus ombros. Afinal, você é minha única filha biológica. Eu parei. Espere. O quê? Mia era adotada. Trazê-la para casa havia rendido elogios políticos e impulsionado a carreira dele. Eu mal conseguia acreditar. Você é meu próprio filho. É simplesmente patética. Cuspi, antes de virar as costas. Era quase cômico. Na verdade, hilário. O favoritismo de Richard. As manipulações de Mia. Era ainda pior do que eu imaginava. Na minha vida passada, ele havia mimado Mia sem limites, transformando-a em uma narcisista. Quando ela descobriu que Léo e eu estávamos namorando, ela se aproximou dele. Usou-o como um fantoche. Lágrimas falsas. Sorrisos fingidos. E ele acabou sendo dela. Depois daquela dupla traição, minhas notas despencaram. Faculdade comunitária se tornou minha realidade. Mia exibiu sua vida perfeita constantemente. Eu era apenas uma adolescente sem amor, endurecida pela negligência. Afundei em uma depressão severa. Mesmo assim, lutei para sair dela. Terapia. Medicação. Até que Léo apareceu, com lágrimas nos olhos, segurando meus prontuários médicos vazados. Me desculpa. Eu não percebi o quanto te machuquei. Aquilo me deu náusea. A pena dele me repugnava. Ele tentou me reconquistar. Mia, ela enlouqueceu completamente. E me atropelou. A última coisa que vi foi o rosto dela, ensanguentado, sorrindo. Minha festa de 18 anos aconteceu exatamente como planejado. Richard achou que eu havia cedido. Ele pensou que compartilhar sangue significava que eu seguiria o mesmo caminho social que ele, que subiria a escada da elite como ele havia feito. Que pena para ele. Eu não era assim. Toda a elite local estava presente. A família de alta sociedade de Hunter não estava na lista oficial de convidados, mas eu o havia convidado pessoalmente. Richard só me deu 2 vagas para convidados. Todo o resto foi reservado para doadores políticos. Depois dos cumprimentos obrigatórios, Richard pegou o microfone. Bem-vindos, convidados de Monad, ao aniversário de 18 anos da minha filha. Também celebramos sua aceitação em uma das melhores universidades do país. Aplausos encheram o salão, mas, do outro lado da multidão, apenas movi os lábios em silêncio. Vá para o inferno. O maxilar dele se contraiu, mas ele não podia me quebrar. Minha obediência havia sido apenas um disfarce. Eu só precisava garantir minha residência universitária e minha liberdade. Peguei alguns aperitivos sofisticados. Então notei Hunter atrás de mim, vestido com um terno cinza prateado impecável, ombros largos, pernas longas. Definitivamente uma grande evolução desde nosso primeiro encontro. Você está incrível hoje, ele disse, mexendo nervosamente nas mãos. Sorri de lado. Cuidado, o terno vai amassar. Era surreal. Anos haviam passado, mas nossos olhos ainda tinham aquele mesmo brilho puro do primeiro dia. Ele me lembrava constantemente de que apenas crianças do ensino fundamental encapavam livros. Hunter bebeu uma taça de champanhe de uma vez. Amanhã eu vou de volta para Nova York. Venha comigo. Podemos visitar alguns campi universitários. Sorri. Claro. Estou livre. A partir de agora, sou praticamente nômade. Dei de ombros. Os olhos dele se iluminaram. O promete? Eu cuido do peso, quer dizer, legalmente posso ser seu responsável. Aproximei-me dele. E como exatamente você pretende cuidar de mim? Ele ficou rígido. Eu vou te dar todo o meu dinheiro. E você cuida de mim. Suspirei dramaticamente. E eu aqui pensando que você ia se declarar. Com o rosto vermelho ele entrou em pânico. E isso é uma declaração. Você aceita? Ele caiu de joelhos no meio do salão de baile. Agarrei a lapela do terno dele. Sim, idiota. Eu aceito. Depois da festa passei em casa para pegar minhas coisas. Com exceção de alguns itens essenciais, não levei nada. Cada refeição, cada centavo que consumi naquela casa, tudo seria pago de volta. Com juros. Sob a luz fraca da lua vi Mia sentada no sofá. Ela estava podando violentamente uma azaleia em vaso com uma enorme tesoura de jardim. Você deve estar se sentindo muito satisfeita, não é? A voz fantasmagórica dela ecoou. Você sempre soube, não foi? Que eu não sou a filha biológica. Roubei o amor dos seus pais por 10 anos. Ela gritou. Mantenha suas loucuras longe de mim, avisei. Ela se inclinou para frente. Léo disse que você é sombria, pequena e teimosa. Revirei os olhos. Que ótimo. Aproveite a sala cheia dos seus bichos de pelúcia horríveis, e aquele piano. Eu não me importo.
Virei as costas, a mala na mão. Ficar mais um segundo naquela casa era impensável. Chloe Jones. Ela gritou. Espero que você morra sozinha nas ruas. Olhei por cima do ombro. Você é patética, Mia. Ela arremessou a tesoura de jardim cegamente. E ela atingiu meu peito em cheio. Eu desabei imediatamente. Quando finalmente abri os olhos novamente, as luzes brancas e fortes do teto de um hospital invadiram minha visão. Minha mãe estava inclinada sobre a cama, olhando para mim. Meu primeiro instinto foi agarrar meu peito. Nenhum sangue. Nenhum ferimento. Então eu me lembrei de um hábito ridículo que havia desenvolvido enquanto estudava. Eu sempre carregava um dicionário de bolso bem grosso no bolso da frente da minha jaqueta. Eu dizia a mim mesma que aquilo me ajudaria a vencer os estudantes da elite em competições de vocabulário. Acontece que serviu para algo ainda melhor. O livro havia impedido que a tesoura de jardim atingisse meu coração. Viu? Trate seus livros com respeito. Um dia eles podem literalmente salvar sua vida. Chloe, você acordou. Minha mãe disse, chorando de alívio. Logo em seguida, ela apressadamente colocou uma caneta e um papel nas minhas mãos. Rápido! Assine esta declaração de perdão para Mia. Seu pai já pediu para a polícia levá-la para a delegacia. Típico. Tudo bem, respondi sem emoção. Eu assino esse documento. Se você assinar um primeiro. Um documento legal cortando nossa relação para sempre. O rosto dela se contorceu de indignação. Como você pode ser tão egoísta? Você mal está ferida. Ela é sua irmã. Eu simplesmente me deitei novamente e a ignorei. Ela agarrou o cobertor e começou a me sacudir violentamente, tentando me arrancar da cama. Para ser sincera, eu provavelmente tinha desmaiado mais cedo de puro terror. Ver uma enorme tesoura de jardim cravada no seu peito faria qualquer um desmaiar. Chloe Jones, eu te criei. É assim que você me paga? Sua ingrata. De repente, eu me sentei na cama e comecei a gritar descontroladamente. Eu não consigo ouvir você. Não consigo ouvir nada. Você nem é minha mãe de verdade. Nenhuma mãe de verdade reagiria assim depois que a filha quase foi morta. Você é a mãe da Mia. O papai disse que Mia foi adotada, mas talvez eu seja adotada. Minha voz ecoou pelo quarto enquanto eu mergulhava novamente em um completo caos. Então minha mãe gritou algo que congelou todo o quarto. Você está mentindo. E Mia não foi adotada. Ela é minha filha de verdade. Eu tive que escondê-la no interior antes de trazê-la de volta quando ela tinha 3 anos. Durante 10 anos, nós nunca ficamos separadas. Ela é minha única filha. As palavras me atingiram como veneno. Que tipo de realidade distorcida eu estava vivendo? No dia seguinte, recebi alta do hospital. Mia também foi liberada da custódia policial. Nenhuma de nós falou mais nada. Nós duas éramos adolescentes, supostamente vivendo os melhores anos de nossas vidas. Mas a toxicidade daquela casa já havia drenado tudo de nós. Meu pai estava no trabalho. Apenas minha mãe e Mia estavam em casa. Peguei minha mala. Levantei 2 dedos em uma despedida preguiçosa. E disse apenas uma palavra. Tchau. Não, até logo. Porque eu não tinha nenhuma intenção de vê-las novamente. Saí para a luz do sol. O céu estava limpo. O ar era fresco. Encostado no capô de um carro de luxo estava Hunter, tentando muito parecer descolado. Ele estava esperando por mim, e assim meu futuro começou. Capítulo extra, e Mia. Percebi pela primeira vez que havia algo errado quando tinha 6 anos. Eu não me parecia em nada com meus pais. As pessoas cochichavam sobre isso pelas minhas costas. Diziam que meu verdadeiro pai havia trabalhado sob as ordens de Richard, e que eu era apenas um caso de caridade adotado. Richard sempre me tratou educadamente, mas com uma estranha distância, como se eu fosse algo exibido em um pedestal. Minha mãe, no entanto, me amava profundamente. Mas às vezes, quando ela olhava para mim, parecia procurar outra pessoa. De vez em quando, ela murmurava um nome, Chloe. Com o tempo, ela passou a dizer esse nome cada vez menos. Até que, eventualmente, começou a olhar para mim com carinho verdadeiro. Então, quando eu tinha 8 anos, a verdadeira Chloe voltou para casa. Ela parecia magra e desgastada por viver no interior. Pele escura pelo sol. Mãos ásperas. Lábios rachados. Comparada a ela, eu era mais bonita. Claro que mamãe e papai prefeririam a mim. E preferiram. Eu recebia os melhores lanches, os brinquedos mais bonitos. Sempre que eu queria algo, Chloe simplesmente entregava em silêncio. Ela era a filha reserva, a indesejada. Mas, com o passar do tempo, meus pais começaram lentamente a prestar mais atenção nela. Meu pai até começou a demonstrar orgulho verdadeiro pelas conquistas dela. Chloe era gentil, delicada, fácil de intimidar.
Até que um dia ela mudou completamente. Quando tinha 12 anos, de repente se tornou selvagem, imprevisível, quase assustadora. Meu pai batia nela com frequência. Parte de mim secretamente esperava que ele fosse longe demais. Eu não queria Chloe na nossa família de jeito nenhum. Mas ele nunca cruzou essa linha. Quando ela completou 15 anos e foi aceita em uma escola de elite, pensei que finalmente iria embora para sempre. Então o garoto que eu amava acabou indo para a mesma escola. Léo. O único garoto que já havia sido gentil comigo. Na festa de 18 anos de Chloe, finalmente confessei meus sentimentos para ele. Ele recusou gentilmente. Disse que só me via como uma irmã mais nova. Quando perguntei se ele amava Chloe, ele disse que sim. Disse que admirava a determinação dela, o fogo dela, a recusa dela em desaparecer. Eu tentei me agarrar a ele, chorando, esperando que ele tivesse pena de mim. Mas ele me afastou. Disse que queria se tornar alguém como Chloe. Quando cheguei em casa, perdi o controle e joguei a primeira coisa que peguei. Eu não percebi que era uma tesoura de jardim pesada. Felizmente, ela sobreviveu. Eu odiava Chloe, mas nunca quis realmente matá-la. Na manhã seguinte, ela foi embora para sempre. Richard olhou para mim com puro desprezo. No momento em que você completar 18 anos, saia da minha casa. Meu mundo desmoronou da noite para o dia. Capítulo extra. Susan, mãe. Meu nome é Susan. Eu cresci pobre, determinada a escapar daquela vida através da educação. Quando eu tinha 23 anos, conheci Richard. Ele vinha da pobreza, assim como eu. Nós nos apaixonamos e tivemos uma filha. Richard queria que eu largasse meu trabalho como professora. Mas eu me recusei. Aquela carreira havia me custado 2 meses. E tantos sacrifícios. Como contratar uma babá prejudicaria a reputação dele como funcionário do governo. Enviamos nosso bebê para o interior. Quando fomos embora de carro, ela chorou tanto que sua voz acabou falhando. Eu disse a mim mesma que um dia ela entenderia. Pouco tempo depois, Richard trouxe outro bebê para casa. Ele afirmou que a criança pertencia a um colega que havia morrido. Ele queria adotá-la. No começo, eu recusei. Mas Richard me ofereceu algo impossível de ignorar. Ele queria abrir secretamente uma empresa. Mas precisava que outra pessoa aparecesse como responsável legal. Se eu concordasse em criar aquela criança, ele me tornaria diretora executiva. Eu aceitei. Mas fiz uma exigência. Nossa filha verdadeira deveria voltar para casa. Richard disse não. A adoção já havia chamado atenção suficiente. Trazer outra criança para casa arruinaria sua reputação. Então eu esperei. A culpa começou lentamente a me destruir. Com o tempo, convenci a mim mesma de que o bebê adotado era minha única filha. Quando minha verdadeira filha finalmente voltou, minha mente quebrada passou a tratá-la como uma estranha, como uma ameaça à vida que eu havia construído. E, no fim, fui eu mesma quem a expulsou. Agora estou velha. Chloe me envia grandes quantias de dinheiro todos os meses. Mas ela nunca voltou. Richard e eu vendemos tudo o que tínhamos tentando encontrá-la. Tudo o que queríamos eram 5 minutos para vê-la novamente. Ela recusou o dinheiro. Ela recusou a nós. Richard disse uma vez que toda a vida dele parecia uma piada cruel do universo. Ele sacrificou tudo pelos filhos. E, no final, não ficou com nenhum. Capítulo extra, Hunter. Eu cresci entre as famílias da elite de Nova York. Meus pais se importavam com acordos de negócios e fusões corporativas. Então a maior parte da minha infância foi passada assistindo animações japonesas e lendo romances de fantasia. Foi assim que me tornei, um adolescente um pouco dramático. Eventualmente, meus pais me enviaram para um internato rigoroso. E foi lá que conheci Chloe. A primeira vez que a vi. Ela era exatamente o meu tipo. Mas, obviamente, um nobre senhor como eu não pode se apaixonar tão facilmente. Então virei o rosto dramaticamente. Depois disso, ela começou a encapar seus livros com capas plásticas. Só crianças pequenas encapam livros, eu soltei sem pensar. Arrependi-me imediatamente, mas o destino já havia decidido. Através de métodos totalmente legítimos envolvendo influência e persistência. Eu garanti que ela permanecesse como minha colega de carteira por 3 anos inteiros. Chloe nunca reclamou dos meus hábitos estranhos. Ela nem se importava quando eu chegava à aula suado depois do treino de basquete. Ela era um anjo. Mas percebia algo que partiu meu coração. Ninguém jamais aparecia nas reuniões de pais e professores dela.
Meus pais bilionários atravessavam o país só para comparecer às minhas. Então pedi ajuda à minha mãe. Ela caminhou até Chloe e disse gentilmente: Você gostaria que eu fingisse ser sua mãe na reunião? Chloe sussurrou apenas uma palavra: Mãe. Naquele momento, senti vontade de balançar nos galhos das árvores e rugir como um guerreiro da selva. Depois da formatura, levei Chloe comigo para Nova York. A vida era perfeita, exceto por um problema: faculdade de medicina. Ela estudava constantemente. E havia mais um problema: Léo Smith. Aquele cara continuava aparecendo pelo campus de medicina. Sério. O que ele estava tentando fazer? Essa é minha esposa. Arrume sua própria vida, cara. Chloe e eu nos casamos logo depois de terminarmos nossos cursos. No casamento, Léo tirou secretamente as piores fotos possíveis de mim e as enviou para o meu celular. Ele disse que eu parecia um Golden Retriever lobotomizado. Não me importo, sou um Golden Retriever felizmente casado. A moral da história é simples. Quando seus pais favorecem sua irmã, apenas jogue o bolo de aniversário na cara dela e comece a fazer flexões no chão. Oi, gente. No início eu achei a história meio confusa. Por quê? Porque ela não fala desde o início que ela renasceu. Entendeu? Depois que a gente vai percebendo que ela renasceu. Aí que a gente vai ver por que ela mudou de comportamento. Porque ela era adorada, aí os pais dela resolveram adotar a Mia e mandar ela embora. Aí ela se ferrou. E então ela ficou muito puta. Aí nessa vida ela já começou a rebeldia desde cedo. Tacando-lhe o terror na vida de todo mundo. Entendeu? Os pais acabaram se arrependendo? Sim, mas e daí? Ela já tinha sofrido em 2 vidas. Não queria sofrer mais. Né? Se arrependeram tarde demais. E a Mia, coitada, era uma pessoa ruim? Era uma pessoa ruim. Mas também, né? Pô, você vê sua vida toda perdida, assim, do nada também. Os pais agiram errado com as duas, assim. Então, é um pouco de culpa das duas? É um pouco de culpa das duas. Mas também, porque uma era muito passiva, a outra se achava. Mas a culpa, no final das contas, foram dos pais. Foram os pais ruins. Né? O cara só pensava na própria carreira. E a mulher também só pensava em dinheiro. E as crianças que se fodam. Sempre, né? E o Hunter, ai, bonitinho, Golden Retriever, fofo, muito bonitinho o Hunter, que bom que os dois ficaram juntos, eu gostei do Hunter, o Hunter é fofo. Mas é isso, gente, espero que tenham gostado da história, eu preciso mais do que nunca de vocês, já falei isso pra vocês, então deixe seu like, comenta, compartilha, sempre que puder, com todo mundo que puder, espalhe a palavra pra todo mundo, tá? E é isso, gente. Tchau!